Galera, é o seguinte, às vezes, por ser um console com especificações técnicas mais humildes, pode até não parecer, mas o PSP já conseguiu se assemelhar a um PS2, só que na palma da sua mão, e ele merece muito reconhecimento por fazer algo assim. O fato do console ser portátil, por si só, já indica que ele não é tão poderoso quanto um PS2, mas não é só isso. O PSP é minúsculo. Portáteis que vieram logo em seguida precisaram ter um tamanho relativamente maior para conseguir acoplar mais poder, e isso já indica claramente o que ele pode e não pode fazer também em função desse tamanho dele. Ter um corpo tão pequeno reduz o espaço disponível para inserir peças de hardware que talvez sejam mais complexas. Mas a grande sacada aqui é que mesmo assim, às vezes é bem comum ficar assustado com tudo que ele consegue fazer mesmo diante dessas limitações. E acredite, não é exagero. Assim como o PS2, ele tem uma biblioteca enorme e é capaz de, assim como eu, você não ter jogado alguns jogos dele. Por isso, no que eu diria ser uma aventura um tanto tardia, comecei a visitar franquias famosas que tiveram origem no PS2, mas que também apareceram no PSP para ver como o portátil iria se desempenhar quando a gente tem um padrão gráfico idealizado de PlayStation 2 na mente. E essa é uma tarefa árdua para esses jogos, porque tentar manter um padrão visual de PS2 para não perder a identidade visual da franquia pode ser um pouco mais complicado para um console que é portátil, mas os resultados foram mais positivos do que vocês imaginam. Por isso, para minha surpresa, assim como eu me espantei com a quantidade de inimigos de Kingdom Hearts 2 no PS2, o Birth by Sleep, que saiu para o PSP, também fez algo assustador e me surpreendeu tanto quanto no portátil. Kingdom Hearts, apesar de usar uma estética de gráficos animados, continua investindo na tecnologia dos gráficos com polígonos tridimensionais para poder renderizar essa estética, e ver o PSP dando conta de tudo isso foi realmente impressionante, porque não estamos falando de cenários simples para serem povoados. Birth by Sleep tem um certo grau de extensão e complexidade nos ambientes, e nem por isso ele se limita na quantidade de inimigos em tela por aqui. A gente continua tendo combates frenéticos, mesmo com o jogo rodando num simples PSP. Mas se tem algo que sempre espanta nos jogos da franquia é a longevidade deles e a característica que é despertada quando a gente pensa nessa longevidade, algo que vocês já vão entender. O primeiro Kingdom Hearts no PS2, por exemplo, é absurdamente longo. O segundo seguiu pela mesma linha, e Birth by Sleep não fez diferente. E ter isso num PSP é um tanto assustador, no melhor sentido da palavra, é claro, porque essa longevidade é construída repleta de animações renderizadas em tempo real. Essa é uma grande característica da franquia Kingdom Hearts. Normalmente no PSP, jogos assim são sempre trazidos usando imagens estáticas para poder contar as suas histórias. Vejam o caso de Naruto, por exemplo. A franquia Ultimate Ninja ficou muito popular no PlayStation 2 porque ela não era apenas divertida, ela também conseguia contar os eventos da franquia de maneira fiel usando animações. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 tem um modo história incrível justamente por isso, mas a sequência dele que saiu para o PSP, quando se trata do modo história ao menos, já não é tão interessante assim. Os eventos do anime são representados por imagens estáticas com diálogos por cima dos personagens. Por isso que quando a gente encontra algo do porte de Birth by Sleep no PSP, a gente precisa valorizar, porque é como imprimir a experiência do PS2 no portátil da Sony. Ele não economizou em nada nesse sentido e você continua acompanhando a história da mesma forma que você foi acostumado a acompanhar quando você jogava a franquia no PlayStation 2. Só que nem sempre ter imagens estáticas é algo ruim, e isso precisa ficar bem claro. A franquia Metal Gear, por exemplo, começou a trazer essa ideia para cá, para o PSP, com o Metal Gear Digital Graphic Novel, que é um jogo, na verdade, que nada mais é do que uma experiência em quadrinhos digital da saga. E por mais estranho que possa parecer, no PSP, por ser um portátil e muitas das vezes a gente querer ter uma experiência mais objetiva, funciona muito bem. Diria inclusive que você se sente lendo um mangá no seu celular. O tamanho da tela e o estilo de apresentação fazem muito jus a isso. Não é algo ruim, é uma experiência diferente, uma nova forma de você acompanhar a história da saga. Mas as coisas ficam interessantes de fato quando vemos que com o sucesso do PSP, diversas empresas queriam uma fatia do bolo desse sucesso. E por isso, Metal Gear, que sempre foi uma saga como referência em sucesso de vendas e extremamente renomada, era o case perfeito para cá, para Konami. E foi o que a Konami fez. Ela lançou Metal Gear Portable Ops para o PSP, combinando a jogabilidade clássica da saga com as cutscenes apresentadas num formato parecido ao que Digital Graphic Novel estava fazendo. Assim, o que dá a entender é que o lançamento desses quadrinhos para o PSP antes do lançamento de um jogo da saga de fato para o portátil serviram para habituar os jogadores a como o storytelling iria funcionar nos próximos jogos que seriam lançados nesse formato portátil. Na gameplay, a ideia era aproximar essa versão ao máximo do que o PS2 fez com o Metal Gear Solid 3, e nas cutscenes, a ideia era explorar o que Digital Graphic Novel havia feito. É a combinação perfeita, era a maneira de preservar a identidade da franquia e continuar contando longas histórias como Kojima sempre fez. O PSP carecia
conhecia de jogos de espionagem como esse, e Metal Gear Solid serviu para abrir as portas para esse segmento. A saga provou que esse estilo dava certo em um portátil e abriu possibilidades para outras desenvolvedoras, assim como também conseguiu com isso enriquecer a biblioteca do console, fazendo com que outros jogos desse mesmo gênero pudessem chegar até aqui, atraindo um outro nicho de jogadores. Mas claro, houveram muitos cortes para isso sair no PSP, e isso precisa ficar claro. Os cenários ficaram mais nichados, existe uma divisão feita por missões agora, ao invés de ser uma experiência contínua ao longo de todo o jogo, como era nos games anteriores. E os visuais tiveram menos detalhes, como vocês já devem imaginar. Só que, no geral, você ainda se sente jogando uma experiência vinda do PS2. Não existe uma diferença discrepante na estética geral da coisa. Os desenvolvedores conseguiram mascarar bastante as limitações do PSP aqui e entregaram uma história tão complexa como em qualquer outro jogo da saga, e visuais bastante consistentes. Nos gráficos, essa proeza foi possível porque, apesar das reduções, a estética realista foi mantida. Snake perdeu os mais de 5.000 polígonos do terceiro jogo no PS2 para poder chegar aqui com apenas 1.300, mas isso não foi um problema porque todos os elementos que foram texturizados para representar detalhes no personagem, detalhes esses que antes eram representados com assets em 3D na versão de PS2, respeitaram com fidelidade a estética de Metal Gear Solid 3. A gente não tinha a mesma complexidade de elementos em 3D acoplados no personagem, mas a estética conseguiu enganar muito bem numa tela de 4 polegadas do PSP. Por isso ele ainda é um jogo bem realista por aqui, assim como também é um jogo realista no PS2. Já na parte da história, é impossível não ficar imerso no mundo que foi criado para esse jogo, considerando as limitações do PSP. Um mundo que, inclusive, apesar de ser construído com imagens, mostra que deu tanto trabalho quanto as animações renderizadas em tempo real deram ao PS2, só que agora, um mundo que conseguiu ser adequado ao poder do PlayStation Portátil. Os desenhos que representam as animações são incríveis e têm dinâmica de movimento para não ficar com cara de imagem estática como os jogos de Naruto fizeram. Cada cena foi feita com muitos detalhes. Tudo isso deu tão certo que a sequência, o Metal Gear Solid Peace Walker, veio com o mesmo estilo e ainda conseguiu melhorar drasticamente os visuais durante a gameplay, além de trazer também inovações na mecânica de jogabilidade que foram usadas para jogos seguintes em consoles de mesa. O PSP não impediu o Kojima de ser audacioso, e ter cenas com esse estilo aqui não atrapalhou em nada a visão cinematográfica dele. Só que audacioso é algo que outros jogos do PSP que vieram diretamente do PS2 conseguem ser. Kojima não foi o único em fazer algo do tipo. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em Tomb Raider Legend, certo? Esse daqui foi o retorno glorioso da franquia, e apesar de ter ficado muito conhecido no PS2 e ter recebido até uma versão para a nova geração da época, que era o Xbox 360, eu diria que, dadas as limitações, a versão de PSP é a que de fato mais impressiona, e existe uma série de motivos para isso que eu quero explicar para vocês. Parecia impossível rodar esse jogo no portátil, mas não foi. Tomb Raider Legend, na época, inovou quando trouxe uma protagonista capaz de interagir com o ambiente de maneira muito realista e dinâmica. E por isso que é surpreendente ver a Lara se sujando com o cenário ou saindo molhada da água. Na época isso foi revolucionário, mas ainda assim conseguiram trazer esse tipo de elemento pro PSP. Tudo isso o PSP conseguiu trazer do PS2, só que o melhor é que eles trouxeram junto com cada um desses elementos animações renderizadas em tempo real, o que só adicionou benefícios para a experiência do portátil quando a gente pensa em todas essas interações que a personagem tem com o ambiente em que ela tá. Graças a esse tipo de animação, caso a Lara saia molhado da água e apareça uma cutscene, na animação ela vai surgir exatamente do mesmo jeito que ela estava na gameplay. E acreditem que esse é um fator importante a ser reconhecido no PSP, porque tem jogo de hoje em dia que o personagem nem sai molhado da água, mesmo considerando uma tecnologia muito mais forte do que o que era visto na época. Obviamente, o jogo tem menos detalhes na geometria quando a gente compara com a versão de PS2, e em certos ambientes, dependendo da complexidade geométrica em algumas superfícies, a gente pode encontrar uma aparência granulada nelas, porque não existem filtros aplicados nos cenários aqui como a gente vê em outras versões. O que, em outras palavras, quer dizer que em algumas superfícies que estiverem na sua frente, dependendo da distância, você vai encontrar esse número de detalhes aparecendo com alguns ruídos, por assim dizer. Isso acontece porque o processo de filtragem não foi aplicado por aqui. Mas na tela do portátil isso não ganha destaque. Esse é um elemento que é muito válido para quem gosta de projetar a tela do PSP em alguma TV maior. Então explorar os locais aqui continua sendo tão imersivo quanto é no PS2, e essas deficiências foram salvas pelo tamanho da tela do portátil. Só que o trabalho em cima do PSP foi tão competente que tudo isso também aconteceu com o Tomb Raider Anniversary. As mesmas características que o Legend trouxe foram apresentadas por aqui, mas existe uma diferença de demanda entre os dois jogos quando a gente considera o PSP que faz o Anniversary ser um pouquinho mais interessante. No Legend era muito comum a gente precisar lidar com
com inimigos humanos, e eles preenchiam a tela muito bem, diga-se de passagem. Você não precisava considerar apenas o cenário ao seu redor, mas também todos os inimigos que iam aparecendo nele. Só que a sensação de escala aqui, diversas vezes, não era algo tão pesado quanto o que vemos no Anniversary. Os cenários são menos amplos e mais lineares, digamos assim. Isso facilitou um pouco as coisas para o PSP, para o Legend inserir NPCs humanos com inteligência artificial na tela aos montes. Tudo isso pesa muito para o processamento do console, então talvez considerar ambientes maiores não desse tão certo por aqui. Já no Anniversary, como ele é um remake do primeiro jogo, os inimigos humanos podem ser contados nos dedos. Aliás, na verdade, inimigos de uma maneira geral é algo que quase não aparece nesse jogo. E para o PSP, isso foi um prato cheio na hora de renderizar ambientes detalhados e com uma sensação de escala muito maior. Me digam, qual cenário do Tomb Raider Legend tem a mesma sensação de escala e número de texturas com transparência para poder representar toda a vegetação que Anniversary tem no Vale Perdido? Se vocês encontrarem, deixa aí no campo dos comentários, eu duvido muito. Por isso, se a gente considerar o que o PSP comumente fazia em outros títulos, esse cenário tem uma demanda bastante alta para ele, o que faz com que Tomb Raider Anniversary seja um dos títulos mais pesados do portátil. Os jogos do PSP normalmente eram simplificados nesse quesito, quanto menos elementos para serem processados em tela, melhor, mas Anniversary não apenas traz esse tipo de cenário, como também pouco tempo depois ainda consegue colocar um inimigo relativamente colossal logo em seguida para você enfrentar. Algo que precisa ser destacado, porque como é um inimigo maior que o normal, estamos lidando com uma maior contagem poligonal também. E sim, os recursos de interação com o cenário vistos em Legend continuam. Aqui, quando a gente desconsidera a menor quantidade de inimigos em tela quando comparado a Legend, todo o resto foi uma expansão técnica. É claro que tudo isso só foi possível graças a um maior domínio do hardware do portátil por parte do time de desenvolvimento, além do fato de que estamos falando de um foco maior nos ambientes e não necessariamente no número de inimigos que vão compor a tela. Mas a gente não pode esquecer que o PSP é apenas um portátil, e quando a gente considera isso e passa a reparar em detalhes, a gente nota que toda a experiência adquirida pelo time de desenvolvimento ainda resultou em aprimoramentos nas partes defeituosas que Legend trouxe. Enquanto no PS2 a gente vê pouca diferença na qualidade da geometria entre o Legend e o Anniversary, por exemplo, nesse sentido, as versões de PSP se destacam porque todo o domínio e experiência com o portátil durante o desenvolvimento do jogo anterior garantiu ao Anniversary texturas superiores para poder construir os ambientes. Ou seja, as texturas dos cenários aqui são melhores. Por isso que quando a gente para poder lembrar de tudo que a gente falou do PSP, se a gente desconsiderar o nome PSP de toda a nossa conversa, vai parecer que cada um dos elementos que a gente citou são elementos, na verdade, de um jogo de PlayStation 2, o que faz com que o PSP muitas vezes consiga ser um PS2 na palma da sua mão. Ou seja, personagens que interagem com os ambientes, jogos longos cheios de animações, cutscenes renderizadas em tempo real, tudo isso são elementos que são assustadores para um portátil dependendo do quão bem eles sejam aplicados. E aqui a gente conseguiu ver que existiu muita qualidade nesse sentido. Por isso acreditem, essa foi uma pequena lista de jogos com feitos incríveis no console. Dentro dessa extensa biblioteca, com toda certeza tem muitos mais títulos que esquecem que o PSP é apenas um portátil e tentam aproximar ele da experiência de um PS2. E você pode deixar aí no campo dos comentários se você conhece algum. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.